Quem está do seu lado, o seu dia pode ser hoje. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 25. Marcos, capítulo 5, versículo de número 25. Pastor Givaldo, semana passada, liberou uma palavra sobre o poder da palavra. Tudo é pela palavra de Deus. Tudo foi feito, né? Tudo passou a existir pela palavra. Então esse é um momento que eu posso dizer que os milagres são resultados, são sinais de Deus, mas tudo começa pela palavra. Então presta bastante atenção na mensagem. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e o que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou nas suas vestes. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Repita comigo: e sentiu no seu corpo está já curada. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dize: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Jesus já está liberando a unção de cura. Vai em paz e ser curada deste mal. Nós vamos ver quando a dor ultrapassa o limite. Feche teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e do mar e toda a plenitude, nós entramos na Tua presença nesta hora reconhecendo que só Tu conheces nossas dores invisíveis. Pai, tem pessoas com o coração sangrando nesta noite, almas que estão cansadas e a fé está quase no fim. Fala conosco através da Tua palavra, que a mesma virtude que saiu de Jesus naquele dia saia hoje para curar, restaurar, renovar, Senhor. Retira toda distração, toda incredulidade, toda agitação, Pai. E que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou. Em o nome do Senhor Jesus que eu oro. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Como que será que a dor passou o limite desta mulher? Eu separei alguns pontos para nós meditarmos aqui. O primeiro foi uma dor longa e cansativa. A Bíblia relata que foi 12 anos, então não foram 12 dias, não foram 12 horas, não foram 12 semanas, mas nós estamos falando de 12 anos. É uma idade já há muito tempo, muito tempo. Quando a nossa irmã estava dando testemunho do seu filho, eu até comentei com a Pâmela, que nós pregamos sobre a mulher que estava há 18 anos curvada, e ele está com 17 anos, né? Vai fazer 18, né? Quer dizer, é um bom tempo de sofrimento. É como eu disse, todos nós temos um limite para suportar as coisas.
O problema é, será que nós vamos continuar sabendo que existe um Deus que pode operar, sabendo que existe um Deus que quer te curar, quer ativar a tua fé, quer te renovar? Será que nós vamos querer continuar sofrendo, continuar sentindo essas coisas? E eu sei que nem o leproso, né? Queres ficar sã? Quem não quer? Quem não quer? Quem quer acordar e dormir sentindo dor? Ninguém quer. Mas acontece algumas coisas que faz com que perdure essa importunação. E aqui não era uma dor de um dia. Aqui já tinha se tornado uma dor crônica, contínua, uma dor desgastante. E o esgotamento, irmão, numa saúde desta mulher é um esgotamento total. Porque, veja bem, a Bíblia não fala que ela era casada, né? Nem que tinha filhos, mas independente disso, ela gastou tudo o que tinha. Então a gente já pode ver que é um esgotamento total. Porque enquanto ela ainda tinha recurso, ela ainda estava indo lá para o Sírio-Libanês, se fosse nossos dias, né? Ela ainda estava tratando com os melhores médicos, ela tinha posse. A Bíblia fala, tinha posse. Mas ela gastou tudo. Eu fico imaginando, Adriano, quando a primeira aplicação, o investimento dela terminou, e ela viu que não resolveu, e ela, puxa vida, mas eu vou trocar de médico, porque ainda tinha outra fonte. Mas não resolveu, porque 12 anos, essa mulher, se tem uma coisa que essa mulher tem, é determinação, ninguém pode negar isso. Ela não se entregou. Tem pessoas que por muito menos já se entrega, já quer morrer, já pede para Deus recolher. Essa mulher já mostra que ela era uma pessoa determinada, mostra que queria vida, mostra que um dia ia chegar a vez dela, e eu já estou profetizando, vai chegar a tua vez, vai chegar a tua vez. Ela procurou médicos, ela fez a parte dela, foi o que a irmã falou, quando nós estivermos aqui na terra, nós temos que procurar a medicina, procurar os médicos. Essa semana nós estamos vindo de uns dias com a nossa não, está repreendida, com a pressão arterial alta, né? Batendo 18, batendo 17, batendo 15. Hoje mesmo, na hora do almoço, eu fui no ponto-socorro, procurei um médico. Acordei com 20, pressão com 20 por 11. Falei, meu Deus, o que está acontecendo, Jesus? Que negócio é esse, pai? Aí quando foi no almoço, paguei e falei, vou lá no médico lá. Podendo procurar, procura o médico. Ela procurou. Só que a Bíblia está dizendo que em vez de melhorar, piorou. Em vez de chegar e resolver a situação dela, no caso o fluxo, aumentou. O desgaste foi maior. Então o problema não é tentar soluções. Não é você tentar. Isso não é o problema. Mas eu acredito que quando nós percebemos que nada resolve, nós temos que mudar. Se eu estou fazendo por aqui e não está dando certo, então deixa eu procurar de uma outra forma, de outra maneira. Se você está orando e não está dando certo, procure de uma outra forma, procure de outra maneira, deixa eu jejuar. Se jejuar não está dando certo, procure de outra maneira, deixa eu mergulhar na palavra de Deus. Se não melhorar, vai tentando. Vai chegar uma vez que as coisas vão se encaixar e você vai pedir a oportunidade que nem a nossa irmã pediu. Posso ouvir glória a Deus, irmão? Agora eu entendo que quando essa situação ela se prolonga, os anos vão se passando, os desgastes, além do desgaste da perda, também agora entra a área emocional. E a área emocional entra a rejeição, isolamento, abandono. Então aquela mulher ela começou a se isolar. Até porque ela não podia tocar em ninguém por causa do fluxo de sangue. Então ela, por prolongar a hemorragia, ela se isolou. E quando a pessoa começa a se isolar,
Hoje tem um culto, eu vou dar o testemunho. Eu convidei bastante pessoa, né? Tem um pessoal de São Paulo que ia vir, só que é feriado, está tudo parado, irmão. Tudo parado. Piaçaguera, Guarujá. Mas eu acredito que eles estão nos acompanhando e nos assistindo. Quando a pessoa ela decide se isolar, é perigoso, porque vem as doenças chamadas doenças psicossomáticas, que são as doenças da alma. Então já não é mais somente o corpo. Agora já começa a entrar a parte emocional. Começa a pessoa a se sentir rejeitada. Começa a se sentir abandonada. Pô, esqueceram de mim. Lembra da introdução que eu dei? Poxa, quando eu estava bem aqui, a casa era forrada de gente e tal. Mas agora, essa mulher, por prolongar a situação dela, eu separei essas três coisas: rejeição, isolamento e abandono. E qual é a dor que isola? Pela lei, ela era considerada impura. Ela não podia tocar em ninguém, pela lei. Ela não podia ser tocada também. Então, aqui já aponta que se ela não era casada, complicou ainda mais. Ela nem podia casar, porque o homem não podia tocar nela, por causa da situação. Então, ela vivia à margem da sociedade. Não era convidada para festa, para churrasco. Não era convidada para o luau. Não era convidado. Vai ter um evento. Como é que é o nome do evento? Aí em São Paulo, né? O evento vai ter. Né? Não era convidada. Porque a dor não era só no corpo agora. A dor agora era social. Ela não podia nem participar de um culto como este, pela lógica da lei. E a dor também se tornou emocional e, por último, se tornou espiritual. Então, há dores que fazem as pessoas se afastar de nós. Há problema que você passa, que você enfrenta, que as pessoas se afastam. Há dores que ninguém vê. Às vezes você está sorrindo, você dando glória a Deus, aleluia. Mas só você sabe como é que está por dentro. Só você sabe como é que foi a tua madrugada, teu dia. Porque existem dores, irmão, que ninguém vê. E há dores que você aprende a sorrir para esconder a dor. Você dá um sorriso, mas por dentro está chorando. Eu já dei o testemunho, né, de uma jovem que ia se suicidar, que a gente foi visitar, nos atendeu com um sorriso lindo, impactante, um olhar penetrante, uns olhos azuis, muito bonito. Mas naquela tarde elas iam tirar a vida e ia suicidar. Se você visse o sorriso e o olhar, você não dizia que aqueles três jovens queriam suicidar. Mas por chegar Jesus naquela casa, revelou o que estava acontecendo. E o inimigo não ceifou aquelas vidas. Depois elas pegaram, né, as drogas injetáveis, cocaína, e chegou, colocou na mesa e falou assim: olha, quero que o senhor define isso aqui, ó, porque se o senhor não tivesse vindo hoje aqui, talvez a gente ia usar tanta droga até se matar. E eu estou falando de pessoas que os pais fazendeiros. Eu estou falando de pessoas, irmão, que estavam estudando medicina, para ser médica. Então não é não é o padrão de vida. Porque é o que eu estou falando. Existe dor que ninguém está vendo. Existe sorriso que você só faz para mostrar que está bem. Mas eu tenho outro ponto aqui. Quando a dor ultrapassa o limite, existe também algo assim que nós podemos dizer que mudou toda a história da vida dessa mulher. A dor que ela estava sentindo ativou a fé dela. Só o evangelista que entendeu. A dor que essa mulher estava sentindo ativou a fé dela. Percebe-se uma coisa? Quando uma pessoa está sentindo dor, geralmente ela quer murmurar contra Deus. Ela quer se revoltar contra Deus. Ela quer se revoltar até contra a igreja, contra o pastor, contra o bispo, contra o apóstolo. Só que essa mulher aqui,
A dor de 12 anos ativou a fé no coração dela. Porque o que ela fez ao sair de casa, eu já estou olhando aqui e profetizando, né? O que ela fez quando saiu de casa, você saiu de casa, você já está aqui. O que ela fez foi uma decisão de fé. Jesus não mandou um convite pelo WhatsApp para ela. A igreja lá também não mandou um convite para ela, porque ela estava aquém da sociedade. Mas algo ativou no coração dela e falou assim: não, espera aí, eu estou sabendo que Jesus está passando. Eu estou sabendo que Jesus está passando e eu vou sair de casa. E eu vou agora tomar uma decisão, mesmo que eu seja apedrejada, mesmo que me coloque numa aldeia, me separe de tudo, mas eu preciso tomar uma decisão hoje, porque morrer dessa forma eu não vou morrer. Continuar vivendo nessa situação eu não vou continuar. Então, amado, tudo depende de uma decisão. E essa decisão, amado, não pode ser por emoção. Essa decisão tem que ser uma decisão de fé. Eu lembro que o evangelista falou aqui para o filho dele, quando eu estava conversando, perguntando. O pai foi curado, você vai ser curado também. Amado, é decisão. É decisão. Fala para quem está do seu lado, você precisa decidir. De preferência, decida hoje. Para na próxima sexta-feira você dar o testemunho em nome de Jesus. E olha a decisão dela. Se é uma condição. Se, porém, contudo, todavia. Se eu, ela falando, somente tocar, se eu somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ela não falou isso quando estava diante de Jesus. A decisão da cura já saiu de casa. É quando você acordou hoje e falou assim: não, hoje é a sexta-feira profética, então é hoje que o milagre vai acontecer na minha vida. Amado, tem que resgatar isso novamente, para Deus manifestar o poder dele sobre a tua vida. Tem que resgatar isso dentro de você. Se eu apenas tocar nas suas vestes. Ela nem falou assim: eu vou pedir para Jesus orar por mim. Não. Se eu tocar, eu sei que eu serei curada. Interessante que ela não teve um sermão. Nós estamos há 15 minutos agora pregando aqui, para injetar a palavra no teu coração, para ativar a sua fé. Mas essa mulher não teve um sermão. Não teve ninguém na casa dela. Ela falou assim: vai hoje na Avenida Francisco de Castro 462, que Jesus vai te curar. Ela não teve um sermão. Ela não teve uma oração. Para pensar nisso, aqui é muito sério. Ela não teve apoio da multidão. Quando a multidão percebeu quem ela estava ali, irmão, a multidão já queria deixar ela de canto, deixar de lado. Ela não teve apoio. Mas ela teve uma coisa que é necessária para a tua história mudar. Ela teve fé. Vou repetir. Ela teve fé. Eu sei que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas aqui nós estamos num caso à parte. Ela não ouviu. Está descendo um rolo aqui, eu vou entregar. Amado, preste atenção. A fé ela pode ser gerada através da palavra. A fé ela pode ser gerada através da dor. A fé dessa mulher foi gerada através da dor que ela estava passando. Sabe aquele momento que eu não estou suportando mais? Foi esse momento que a fé gerou. Foi nesse momento que algo aconteceu dentro dela, pastor Gilvaldo, que ela chegou e falou assim: não, agora eu tenho que
Eu tenho que sair desse isolamento. Agora eu tenho que ter esperança que eu vou viver, que eu vou casar, que eu vou ter filhos. Agora eu tenho que ter esperança. E tem que ser hoje. Tem que ser hoje. Posso profetizar? Estenda as mãos. Essa dor vai servir de testemunho. Essa dor que está tirando você do limite vai servir de testemunho para que o nome do Senhor seja glorificado. Quem dá o glória a Deus mais alto primeiro vai ser o primeiro a ver esse milagre. Olha só. Ela tocou, mas foi tocada. Só a missionária entendeu. Ela tocou nas vestes, mas ela foi tocada. Porque o próprio Jesus disse: epa, alguém me tocou. Não, vamos para a palavra aqui, vamos para a palavra. O que Jesus respondeu? Alguém, porque de mim saíra virtude ou poder. Jesus está falando que alguém tinha tocado em quem? Mas ela tocou aonde? Eu fui buscar o significado desse toque dessa mulher. Para Jesus ter chegado e parado assim, disse assim: epa, peraí, saiu virtude daqui. A gente trabalha com o Ministério de Cura há alguns anos. Alguns anos. E eu vou dizer para vocês: a gente percebe quando sai virtude. Existem pessoas que você toca que sai virtude. Existem pessoas que você ora que sai virtude. Eu estou fazendo, eu não terminei ainda não o estudo, porque eu ouvi uma palavra e essa palavra me despertou. E agora eu estou fazendo um estudo mais aprofundado sobre o toque. Por que Jesus disse na sua palavra que colocarão as mãos sobre os enfermos? Tocar. Estou estudando sobre isso, pastor Givaldo. O poder que há no toque. Quando uma pessoa, ela toca, ela transfere algo. Ou algo bom ou algo ruim. Se a virtude de Deus está sobre a vida daquela pessoa, o poder se manifestará. A pessoa, quando ela receber o toque, ela vai perceber, oba, alguma coisa aconteceu aqui. E essa mulher, não foi o toque físico que liberou o poder de Deus, mas foi o toque cheio de fé. Aquela mulher estava muito determinada. Eu estou pregando sobre esse texto, eu nunca preguei sobre esses pontos aqui, mas eu me lembro de uma jovem de Mongaguá, e nós fomos fazer uma conferência em Bertioga, não lembro o nome da igreja agora, nós fomos fazer uma conferência em Bertioga, e o pastor, ele pediu uma foto e pediu uns testemunhos, e eu mandei para ele uns testemunhos de cura. E essa jovem, ela nas redes sociais, ela saiu de Mongaguá e foi para Bertioga. E eu orei por ela. Ela estava com câncer. E eu me lembro que quando ela foi a primeira também, quando eu falei que quem quer receber uma cura, ela já se levantou, já veio, já estava determinada. E ali eu não costumo perguntar não, mas aí eu perguntei. Ela falou assim: não, eu estou com câncer terminal. E ali nós oramos. Passado alguns dias, ela entrou em contato com o pastor e pediu o meu contato. E ela mandou o áudio. A última quimioterapia que eu fiz na minha vida, porque Jesus me curou. Amado, então, existe o toque da fé.
existe a determinação. Essa mulher entendeu que existe o toque de contato que libera uma unção. E é esse o estudo que eu estou fazendo. Eu nunca tinha escutado sobre isso, toque de contato. E aí, rapidamente, assim, você pode lembrar que alguns anos atrás também, você lembra quando faziam algum programa de televisão e a pessoa chegava, pega um copo d'água. Lembra que eles faziam isso? Pega um copo d'água, ou coloca a mão no televisor. Toque de contato. Amado, existe algo no mundo espiritual que quando você chega, acredita, você fala, não, hoje eu vou ser tocado. Hoje alguma coisa vai acontecer. E pode ser um copo d'água, pode ser. Ele usa 1000 coisas. Porque qual é o propósito? O propósito é manifestar o poder dele. O propósito é o que essa irmã fez aqui, ó, glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Então eu tenho para mim que todas as curas manifestadas têm um propósito. E o propósito é glorificar e exaltar o nome do Eterno nessa noite. Pensa nisso. Você pode estar pedindo um milagre, pedindo uma cura, pedindo uma resposta, mas qual é o propósito disso? É para se envaidecer? Ou é para que o nome do Senhor seja glorificado? Pensa nisso, tá? Você sabe o que havia ali na orla das vestes de Jesus? Aí eu fui ver por que desse toque que ela foi seletiva, né? Ela falou assim, não, eu só quero tocar na orla ou nas vestes, eu só quero tocar nas vestes de Jesus. Em Números capítulo 15, Deus ordenou que o povo colocasse franjas nas extremidades das vestes, com um fio azul, para lembrar dos mandamentos e viverem em obediência. Então, todo judeu, eles têm nas suas vestes, eles têm um cordão azul. Pode prestar atenção, eles têm um cordão azul. E esse cordão azul, ele estica, que é justamente o que está na lei. Coloque franja nas extremidades das vestes fora, com um fio azul, para lembrar dos mandamentos e viver em obediência. Então, toda vez que eles estão usando e vendo aquele cordão azul, eles sabem dos mandamentos de Deus e eles sabem que eles têm que obedecer os mandamentos do Senhor Jesus. Então, não foi um toque qualquer. Foi um toque intencional. Ela não frequentava igreja, mas ela sabia, ela tinha conhecimento da lei, irmão. E ela tocou ali com intenção. E tem um significado profundo. Olha o que eu achei em Malaquias 4:2. Eu quero que você guarde isso no teu coração. Nas suas asas ou nas bordas da veste haverá cura. Vou repetir. Malaquias 4:2. Haverá cura. Então, quando aquela mulher percebeu que nas vestimentas de Jesus estava ali os cordões azul, ela falou, se eu somente tocar onde? Na palavra. Tocar onde? Nos mandamentos. Tocar onde? Em obediência, com fé, eu serei curada. Então aquela mulher reconheceu quem Jesus era. Ela reconheceu que tinha ali uma aliança entre Jesus e o Eterno. Tinha uma aliança. Foi onde ela ativou a fé pela promessa da cura. Jesus prometeu, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Nós lemos aqui em Números que Deus ordenou que as franjas das extremidades teria que ter um fio azul. E o profeta Malaquias foi mais específico, nas suas bordas, através desse ato de fé, haverá cura. Imediatamente, irmão, ela foi curada. Imediatamente. No meu Instagram, eu deixei uma postagem lá em destaque, né, que ela fica na primeira página, de uma jovem lá em Peruíbe. Eu estava ministrando sobre essa mulher aqui, só para vocês entenderem. E essa jovem, se não me falha a memória, era mais de 8 anos que ela estava com hemorragia. Jovem, 18 anos. E sofria. E quando nós acabamos de liberar essa palavra, nós fizemos lá o Corredor do Milagre.
E ela veio para ser curada. E lembra que eu disse, o toque, que você percebe quando sai virtude, quando sai unção. Quando ela me falou do problema, mas veio uma unção tão grande na minha vida, uma autoridade tão grande na minha vida, que eu não titubeei. Eu chamei lá uma diaconisa, e falei assim, ó, leva ela agora no banheiro e traga para contar o milagre. E nós continuamos orando pelas pessoas, e a diaconisa levou aquela jovem no banheiro. E quando terminou de orar pelas pessoas, ela pegou o microfone e falou assim, foi estancada a minha hemorragia. Amado Jesus, hoje Ele quer manifestar o poder dele sobre você. Quem acredita nisso? Vamos ver a resposta de Jesus. Jesus, ele parou tudo. Ele estava indo para um determinado lugar, ele decidiu parar. Simplesmente para perguntar, alguém me tocou. E nessa história aqui, o que mais me chama a atenção, presta atenção, ele chamou a mulher para resgatar a sua identidade. Talvez você não entendeu. Vamos lá. Existem situações nas nossas vidas que nós passamos a ser identificado ou passamos a ser conhecido pelo sofrimento que nós carregamos. Para você entender o que aconteceu aqui, a resposta de Jesus. Vou simplificar para você. Um filho está nas drogas. Então, quando uma pessoa te vê, ela pode não falar, mas fala assim, ó, fulana, filho foi preso, filho está nas drogas, ou fez barbárie. Por quê? Porque ela perdeu a identidade pela vergonha, pelo sofrimento, então ela passa a ser chamada por aquilo que está acontecendo na vida dela. E tantas outras coisas, está desempregado, a pessoa vai, está desempregada, está vendendo tudo lá. Por quê? Perdeu a identidade. Jesus percebeu que os 12 anos roubou a identidade daquela mulher. Aquela mulher, ela era conhecida, tanto é o título na sua Bíblia, está assim com certeza, a mulher de fluxo de sangue. Por quê? Ela era conhecida pela hemorragia, pelo fluxo do sangue. Ela era conhecida pela dor que ela carregava. Todos ali sabiam que ela tinha vendido casa, que ela tinha ido para os médicos. Todos sabiam da história. Porque se você não sabe, paredes têm ouvido. Não pense você que a situação que você vive e se encontra, as pessoas não sabem. Quando você sai de casa, aí tá lá, tá indo lá, tá lá, aí, vai lá. Não sei fazer o que naquela sexta-feira. Eu não sei o que vai fazer naquela igreja lá. O marido está bebendo, que deu desgraçada. As pessoas sabem. Só que Jesus está aqui. E Jesus quer, antes da cura, Jesus quer resgatar a sua identidade. Jesus mandou chamar a mulher. E ele não expôs ela para humilhá-la. Jesus não perguntou para ela, e o que me chama atenção é a forma, né? Está bem escrito bem assim. E contou-lhe toda a verdade. Não, talvez você não entenda. Ela não está num gabinete, ela não está no consultório médico, ela não está diante do ginecologista. Ela está diante de uma multidão. Gente, você tem noção do que essa mulher fez? Para ela contar toda a verdade, os homens estavam ali, ouvindo. Eu sofri 12 anos com hemorragia, não parava a minha menstruação. Imagina, se já dentro de um consultório isso já é dificultoso para a mulher se abrir, agora ela tem que falar para todos que estavam ali, e contou toda a verdade. Mas só que quando ela começou a falar toda a verdade, Jesus aqui recurou e trouxe cura e restauração para a vida dela.
Repita comigo: Jesus chamou a mulher, mas depois ele liberou não a mulher, mas a filha. Não entendeu? Filha, a tua fé te curou. Jesus não disse: mulher, a tua fé te curou. Jesus disse: filha, a tua fé te curou. Jesus estava resgatando a identidade dela. Jesus estava falando assim: você não é uma qualquer. Você pode ter chegado aqui como uma qualquer, mas você vai sair daqui como filha. Jesus está falando com alguém aqui nesta noite que está se sentindo pequeno, abandonado, desprezada, se sentindo sem as pessoas te valorizar. Aí Jesus está falando assim: você pode ter chegado assim, mas você vai sair daqui com a identidade de filho, com a identidade de filha. Aplaude, glorifica e exalta o nome desse Deus maravilhoso. O que eu aprendo? Antes de curar o corpo, Jesus restaurou a identidade. E tem uma coisa, irmão: a dor não vai definir quem você é. Guarde isso. A dor não define quem nós somos. Passamos por momentos, eu falei do que está acontecendo comigo, mas não define quem eu sou. A palavra define quem eu sou. E quem eu sou? Eu sou filho de Deus. Quem eu sou? Sou chamado de Deus. Quem eu sou? Com toda a turbulência que está passando, estou eu aqui liberando, ativando fé de pessoas. Vou orar por todos aqui em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir um glória a Deus, igreja? Quem vai nos definir é o amor de Deus. Quem vai te definir é Deus. Porque Ele sabe quem você é. Ele sabe como você chegou e como você vai sair. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Talvez hoje você não consiga gritar. Aquela mulher não gritou, não. Talvez você não consiga gritar. Mas se ainda conseguir tocar em Jesus com fé, você vai sair daqui curado em nome de Jesus. Eu creio que a virtude vai fluir hoje. Haverá cura emocional. Estou profetizando. Haverá cura emocional, cura física. Deus vai restaurar a tua fé. Esse ciclo de dor já tem hora marcada para terminar. Você crê nisso, irmão? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Paizinho amado, Paizinho querido. Assim como aquela mulher tocou em ti, nós iremos tocar pela fé, Senhor. E que toda dor que ultrapassou o limite caia por terra na autoridade do nome do Senhor Jesus, Pai. Libera cura onde há enfermidade, esperança onde há desânimo, vida onde havia morte emocional, Pai. Nós recebemos a tua virtude agora, Jesus. Derrama do teu poder sobre nós, ó Pai. E declaramos que sangramentos nunca mais. Não vivemos mais na dor, porque a fé nos tocou, porque nós somos tocados pela tua palavra, Senhor. Ó Senhor Jesus, agora nós entramos num momento profundo e decisivo. Não estamos falando de teoria, estamos falando de vida, estamos falando de dor, estamos falando de um Jesus que cura, do Jesus que está passando aqui neste lugar agora. E assim como tu passaste naquele caminho onde estava aquela mulher, passa agora, Jesus. Passa, Jesus. E nós não deixaremos esse culto sem que o Senhor toque nas enfermidades. Que toda dor que ultrapassou o limite caia por terra em nome de Jesus, ó Pai. Nós nos colocamos agora debaixo do teu poder, meu Pai. Que toda enfermidade antiga, que todo diagnóstico repetitivo, que toda doença que está resistindo, que quando as minhas mãos tocar a virtude venha sair, Pai.
Em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu apresento as minhas mãos, Senhor. Passa do teu poder, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer um ato de fé. Faz um corredor aqui. Eu vou ungir minhas mãos e vou tocar. E virtude sairá em nome de Jesus. Você entendeu? Você entendeu? Eu vou orar? Não. Eu vou tocar. E que o poder de Deus se manifeste na tua vida. Ativa agora a tua fé. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Foi mais. Em nome do Senhor Jesus. Cierra tus ojos y mira conmigo un momento al Señor. Tus ojos revelan que Dios
nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor, porque todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, y todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que como me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Cántaselo al Señor conmigo, todo el mundo. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Díselo de nuevo al Señor. Yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida mucho más allá de lo que puedo imaginar. Hoy yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de paz. Que tu Você que há muito tempo espera por um milagre, abre suas mãos e receba agora, em nome de Jesus.
Como Bartimeu, eu preciso de um milagre. Só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso, para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil. A tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu pode. A mudança que eu preciso, tu pode. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. Tudo que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre. Só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso, para que ouça minha voz. De Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil. A tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. Levanta a voz e adore. Que eu não posso fazer, tu pode. A mudança que eu preciso, tu pode. O milagre que eu espero, tu pode. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. Cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. A mudança que eu preciso, tu pode. Ele pode. Ele pode. Ele pode, igreja. Tu pode. Senhor, vem me socorrer. Peça socorro para Ele. Peça socorro para aquele que é o socorro presente no dia da angústia. O Meu milagre, Senhor, eu tomo posse. Quem toma? Cura que eu preciso, eu tomo posse. Um milagre que eu espero, tu podes. Abre as mãos para receber. Abre as mãos para receber, abre a mão para receber.
Abre a mão para receber o milagre. Eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. O milagre que eu espero, eu tomo posse. Abre as mãos para receber. Amém, igreja? Valeu a pena. Aplauda bem forte, glorifica o nome do Eterno. Amém. Fala para quem está do seu lado. Você será o próximo a contar o milagre. Mas tem um problema. Primeiro eu. Quem vai ser o primeiro? Vamos agradecer a Deus. Meu Deus e meu Pai, graça nós te damos pela manifestação do teu poder. Graça nós te damos por essa palavra fiel e verdadeira. Graça nós te damos, Senhor, porque o Senhor se fez presente aqui em nosso meio. Te louvamos, exaltamos e glorificamos aquele que é digno de receber a honra, a glória, o poder e a majestade. Tudo é por ti e para ti, Senhor, que este culto foi feito, meu Pai. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos guardado. Até aqui o Senhor tem estendido as tuas mãos forte e poderosa. Continua mesmo conosco, meu Pai. Que venha a ser o melhor final de semana de 2026 em saúde, paz e prosperidade. Nos leva de volta para os nossos lares. Nos dê uma noite de paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo fique com todos e todos digam amém. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus.